Olá, sejam todos muito bem-vindos! Está no ar o programa Frutas S.A. Por aqui você fica sabendo tudo sobre manejo, tecnologias e tendências para esse segmento que movimenta a economia do país. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um estudo 100% nacional em que cientistas sequenciaram pela primeira vez o genoma do cupuaçu, uma fruta típica lá da região amazônica. Para essa conversa, eu terei dois convidados envolvidos diretamente nesse trabalho. Primeiro, eu recebo o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Rafael Moisés Alves. Rafael, seja muito bem-vindo com a gente aqui ao canal AgroMais, ao Frutas S.A. Tudo bem por aí? Olá, tudo bem? Gostaria de saudar você, Felipe, e a todos os telespectadores do programa Frutas S.A. É uma satisfação nossa, primeiramente, recebê-lo por aqui, viu, Rafael? Eu sei que você está aí há décadas envolvido de alguma maneira com essa cultura do cupuaçu. Por isso, eu queria que, primeiro, para a gente abrir aqui a nossa conversa, você falasse rapidamente para a nossa audiência qual é a relação da população do Norte com o cupuaçu. A produção, ela envolve muita gente, gera emprego, gera renda, tem um papel social muito importante, né? O cupuaçuzeiro, ele é uma espécie, uma fruteira nativa daqui do Pará, né? Ele se acredita que do sudeste do Pará tenha surgido as primeiras populações nativas dessa espécie, e daí os indígenas, os caboclos, foram levando para todo o interior do estado e hoje se disseminou por todos os estados da região norte. Então, é uma espécie muito querida da população nortista. Eu acho que cupuaçu e açaí são as espécies frutíferas mais interessantes para os nossos produtores. Primeiro, ela é uma espécie que ela se adapta bem para os agricultores familiares, pequenos produtores que utilizam um sistema de produção aqui que a gente chama de sistemas agroflorestais, que envolvem várias espécies numa mesma área. Então, como esses produtores têm áreas pequenas, eles precisam aproveitar essa área e cultivar várias espécies conjuntamente. E poucas espécies toleram ser sombreadas umas pelas outras. Entre essas está o cupuaçu e o cacau, que são duas espécies do gênero Theobroma. Então, elas, por mais que se plante embaixo de árvores que permitam uma passagem de luz de pelo menos 70%, ele produz bem e também o cacau produz bem. Então, é uma espécie muito interessante para os pequenos produtores e com esse sistema de agroflorestal, ele acaba indo reflorestando as áreas que foram alteradas e, então, portanto, tornando o ambiente mais interessante para os produtores, não só do ponto de vista climático, que os tratos culturais embaixo do sistema florestal é uma coisa, se for lá para fora, na área de sol pleno, é impossível trabalhar durante a tarde. Então, tem esse aspecto social, tem um aspecto também econômico, porque como você funciona com várias espécies na mesma área, tem várias entradas de divisas durante o ano referente a essas diferentes espécies. Então, por isso tudo, do ponto de vista tanto ecológico, econômico e também social, essa espécie é muito interessante para cá, para a nossa região. Ela produz tanto a polpa para formar sucos, para ser transformadas em sucos, doces, compotas, licores, enfim, uma série de coisas, como também a amêndoa. Também é muito interessante porque ela pode produzir um produto semelhante ao chocolate, que foi chamado aqui de cupulate. Pois é, e ao longo dos anos, Rafael, você trabalhou bastante no desenvolvimento de novas cultivares, né, da planta, cultivares que se adaptassem a diversas demandas. Agora, com essa decodificação genômica conseguida nesse trabalho, qual é a representatividade dessa conquista, digamos assim? O que isso representa agora para o seu trabalho, para o trabalho dos pesquisadores?
É verdade. Ao longo de todos esses anos que a gente tem trabalhado com essa cultura, né, já foi possível desenvolver as primeiras cultivares resistentes à vassoura de bruxa, né, que foi lançada pela Embrapa em 2002, BRS Quari, Codajás, Maracapuru e Belém. E em 2012, 10 anos depois, né, foi lançada uma segunda cultivar, que é a BRS Carimbó. Essa propagada por semente. As primeiras eram por mudas enxertadas. E agora, recentemente, em 2022, foi lançada a cultivar Kit Cupuaçu 5.0, que é formado por 5 clones, então, de novo, multiplicado através de muda enxertada. Então, todos esses materiais aí estão à disposição de quem quiser plantar cupuaçu, com uma alta produção e também uma boa resistência a essa doença vassoura de bruxa. Então, durante esse processo todo, esse programa de melhoramento, que cada ciclo leva de 10 a 15 anos, por isso que os lançamentos foram praticamente a cada 10 anos, isso foi feito de uma forma muito, assim, eu diria que no escuro. O trabalho de melhoramento era feito cruzando materiais interessantes, pais que tinham uma característica interessante e outro pai que tinha outra característica interessante, se fazia o cruzamento desses materiais e iria se estudar a progênie, que é os filhos desses dois pais, aí no campo, né, durante 10, 15 anos. Então, se levava para o campo uma quantidade enorme de materiais que a gente não sabia o que ia acontecer, se ia ser resistente à vassoura, se ia ser produtivo, enfim, todas as características que o produtor precisa. Então, agora, através do genoma, a gente vai ter condição de ter uma espécie de farol, né? A gente vai ver o DNA da planta e verificar se aquele DNA da planta tem as características que nos interessam. Quer dizer, por exemplo, já de cara, só nesse primeiro trabalho inicial, já se chegou à identificação de sequências, né, que a gente chama de genes, né, que são responsáveis pela resistência a essa doença, a vassoura de bruxa. Então, o que vai acontecer? Agora, quando eu fizer os cruzamentos e produzir aquela quantidade enorme de plantas, de mudas ainda, né, eu não precisarei necessariamente levar imediatamente para o campo. Eu vejo se aquelas mudas ali, uma folhinha aí com 30 dias de germinada, se aquela folha tem aquele gene de resistência à vassoura de bruxa. Se ele tiver, muito bem, essa planta está candidata para ir para o campo. Se ele não tiver, eu descarto logo aí no viveiro. Então, isso representa uma economia tanto de recursos humanos como de recursos financeiros enorme para a pesquisa, né? Porque não há necessidade mais de levar uma quantidade muito grande de plantas, já leva aquelas que têm os genes que você identifica que são genes interessantes. Então, é nesse sentido que essa pesquisa ela é importante, porque ela traz luz para o nosso trabalho e agora a gente pode trabalhar mais ou menos sabendo, né, o caminho que estamos seguindo e não simplesmente ir fazendo as coisas assim sem saber exatamente onde a gente vai chegar. Então, é por isso que a pesquisa vai economizar bastante recursos, né, depois. Só para você ter uma ideia, cada planta de cupuaçu que a gente coloca no campo, ela ocupa um espaço de 25 metros quadrados. Então, e como tem que testar muitos materiais para você ter chance de encontrar aqueles que são superiores, então isso demanda uma quantidade de recursos financeiros, mão de obra e tempo muito grande, né? E as empresas, às vezes, não têm condição de manter esse material durante muito tempo no campo e acaba, então, que não tem muito sucesso. Então, por isso que essa pesquisa é extremamente valiosa.
Pesquisa que otimiza, de fato, o trabalho realizado por vocês, né? Bom, só para a gente encerrar aqui essa nossa entrevista, queria saber quais são as características, de repente, aí, desejáveis do cupuaçu que você, no seu trabalho de pesquisa, ainda pretende alcançar. Por exemplo, existe alguma lacuna, alguma demanda que você, nesses anos, ainda não conseguiu atender e que, de repente, com esse trabalho vai conseguir dar uma acelerada, facilitar o seu trabalho para chegar num resultado que você ainda não conseguiu? Exatamente, Felipe. É aí que nós estamos querendo atacar agora, né? Como nós já temos materiais altamente produtivos, resistentes à vassoura, mas não acaba, né? Tem muitas coisas ainda, muitas lacunas, como você falou, que a gente pretende atacar. Primeira delas, por exemplo, temos uma doença que está se aproximando aí, que é a monilha, que é uma doença muito forte, muito devastadora para o cacau e para o cupuaçu. Então, seria interessante a gente tentar encontrar no genoma do cupuaçu genes que sejam resistentes a essa doença, como foi encontrado para o caso da vassoura de bruxa. Então, esse é um ponto assim, que eu acho que é chave, né, que a gente tem que começar a pesquisa nessa linha aí. A segunda linha é da questão da qualidade, a qualidade tanto da polpa como das amêndoas. Quer dizer, da polpa, é que o cupuaçu ele é muito ácido, né? Então, há necessidade de colocar muito açúcar, e isso não é interessante, né, do ponto de vista da saúde da população. Então, encontrar materiais que tenham uma polpa mais doce, menos ácida, seria fundamental para a gente ter uma qualidade dessa polpa. E também do lado da amêndoa, né? E conseguir materiais que produzam bastante amêndoas e que essas amêndoas tenham a qualidade necessária para fazer o cupulate, similar, né, o genérico aí do chocolate. Então, a gente tem que trabalhar, no meu ponto de vista, nessas três frentes, principalmente. Tem outras, mas principalmente essas três frentes. Resistência à monilha, melhoria da qualidade da polpa e melhoria da qualidade das amêndoas. Muito bem, Rafael. Olha, eu quero parabenizá-lo, antes de mais nada, pelo trabalho que você desempenha, não só por esse trabalho agora, esse resultado magnífico que vocês conseguiram, mas por toda a sua trajetória, por essas décadas aí empenhado em melhorar a vida dos agricultores familiares, da sociedade, a partir do melhoramento também, né, desse cupuaçu, dessa fruta tão importante para a região. Desejar você aí muito sucesso ainda na sua vida profissional e dizer que o canal está aberto. Vamos voltar a conversar aí quando tiver uma nova descoberta ou um avanço, uma evolução em relação a essa questão do cupuaçu, viu? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Felipe, obrigado por esse espaço aí. Estou à disposição. A hora que vocês acharem interessante, a gente volta aqui com todo prazer. Valeu! Olha só, nós vamos então agora fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa e na volta nós vamos conversar com outro integrante do grupo responsável pelo sequenciamento genômico do cupuaçu, que é o professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará, o Vinícius de Abreu. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Frutas S.A. Eu aproveito para deixar aqui para você um recado. Reveja esse e outros programas da nossa grade de programação no nosso canal do YouTube, o AgroMais TV. É fácil encontrar a gente por lá, viu? E agora nós vamos voltar então a falar sobre o estudo 100% nacional que sequenciou pela primeira vez o genoma do cupuaçu, uma fruta típica lá da região amazônica. E para esse bloco, o meu convidado é o professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará, Vinícius de Abreu. Professor Vinícius, seja muito bem-vindo com a gente aqui ao Frutas S.A., tudo bem? Tudo bem, obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês do AgroMais, da Frutas S.A. Bom, a satisfação nossa, viu, em recebê-lo por aqui. A gente falou com o Rafael, né, agora há pouco, no primeiro bloco, e
ele está super inserido nesse mundo do cupuaçu já há décadas. São 30 anos ou mais dedicados aí ao trabalho de melhoramento da planta, da fruta. Então, conta pra gente então como você entrou nessa pesquisa, como surgiu essa oportunidade de integrar essa equipe de pesquisadores. Então, Felipe, quando a gente imagina, no ponto de vista de melhoramento de planta, normalmente está muito vinculado com produções, monoculturas, largas produções. E quando você está inserido, eu tinha acabado de ser contratado pela Universidade Federal do Pará, você precisa estar inserido no que aquilo que a região ela lhe pede. Então, dado que a gente está na Amazônia, sou paraense, conheço a cultura do cupuaçu, né? Como paraense, a gente sabe quanto ela é importante para a gente. Me vi tentado de trabalhar com alguma coisa que seja representante para a nossa região. Então, aí eu fiz associação, essa ponte, tanto com o pessoal da Unesp, que é representado e coordenado pelo professor Alessandro Varani, e com o professor Alves da Embrapa. Ah, muito bacana. Bom, e como esse trabalho acontece na prática aí do seu lado, nas suas atribuições? Como ele acontece ali dentro, por exemplo, da bioinformática, digamos assim? Então, a bioinformática é muito bom a gente marcar que o genoma, esse projeto do genoma, ele é um marco porque ele é um ótimo ponto de início de uma virada de como a gente trabalha com a produção do cupuaçu. Então, anteriormente, antes do genoma, né, se tinha uma visão de uma metodologia mais tradicional, que para a gente ter uma resposta demorava 10 anos. Com o genoma, a ideia é acelerar esse processo, né? Então, a gente fornece isso para não só para o nosso grupo, porque os dados são públicos, outros grupos de pesquisas que estiverem interessados em trabalhar podem trabalhar com esses dados para a produção e aceleração desse processo. Ou seja, a bioinformática, o que me cabe, que cabe ao professor Alessandro Varani, ela acaba não só gerando o genoma, mas também identificando características, marcadores genéticos que podem acelerar esse processo de produção, deixando o fruto mais interessante comercialmente. Ah, muito bacana, é um trabalho de fato muito necessário, né, de ciência que está diretamente ligado aí à evolução e ao apoio também a muitas pessoas que dependem diretamente desse segmento, né, da fruticultura. A gente falando aqui hoje do cupuaçu. Na sua avaliação, essas descobertas realizadas nesse trabalho representam o quê? Que tipo de possibilidades surgem a partir de descobertas como essas, como vocês conseguiram chegar? Então, como eu estava falando até antes, né, trabalhos que trabalham com essa metodologia agroflorestal, ou seja, a necessidade da floresta em pé, né? Começa por aí. A floresta, ela pode dar, ela tem essas condições, essa produtividade, mesmo ela estando em pé. Não precisa desmatar, não precisa destruir. Então, o cupuaçu, né? Ele tem uma característica, no ponto de vista bioeconômico, já por manter a floresta em pé. No ponto de vista produtivo, né, que normalmente a maior produção em termos percentuais fica com pequenos agricultores, ela também interessa porque normalmente esses pequenos produtores não têm acesso a, a essas tecnologias. Só que através da Embrapa, né, que é parceira desse projeto, dá acesso justamente a sementes para esses produtores, para eles poderem simplesmente ter produções mais interessantes no ponto de vista de melhor segurança biológica, sem a necessidade de agrotóxico, sem a necessidade de fertilizante, mais proteção em relação à própria planta, produtos mais interessantes, mais robustos, mais bonitos, menos azedinho, e a amêndoa com mais interessante biotecnológico, que seria o óleo ou mesmo o cupulate.
Ou seja, a gente pode dizer que um dos desdobramentos possíveis a partir da descoberta pode, de repente, ser estabelecer ou fomentar uma atividade agrícola mais sustentável, né? Sem dúvida, porque quando a gente parte do princípio que é alcançável para o ponto de vista do produtor, que na verdade quem vai tocar a terra, quem vai se preocupar no dia a dia é o produtor. Então, evidentemente, no ponto de vista científico, por si só, o genoma ele já tem seu impacto. Mas no ponto de vista da ciência aplicada, né, da ciência lá da ponta, que entrega para o produtor um produto interessante comercialmente, isso daí, sem dúvida, e de maneira sustentável, né, que é o que é interessante. A gente, quando pensa na cultura do cupuaçu, a gente pode associá-la de alguma maneira à cultura do cacau. Esse estudo revela também que são, digamos assim, frutas irmãs ou primas, pelo menos. Essa pesquisa de vocês consegue afirmar essa similaridade entre essas culturas? Já se tinha essa ideia por uma questão é, taxonômica, né, de morfologia, ou seja, as frutas, elas por si só, elas são muito parecidas, né? Então já se acreditava nessa similaridade entre o cupuaçu e o cacau. Entretanto, quando vem o genoma e compara com o genoma do cacau com o do cupuaçu, a gente percebe que realmente são plantas parentais, ou seja, elas dividem um ancestral comum, né, lá atrás que originou as duas. Então, é muito normal a gente fazer transferências de estudos, né, no ponto de vista de ciência, né, inclusive isso ajuda muito, já que o cacau é uma cultura muito mais estudada, a gente pegar essas informações em base de dados, em artigos, e transferir para o cupuaçu, porque eles dividem mais de 60% do genoma, né? Ou seja, são 60% iguais, o que facilita muito nossos estudos, né? E aí, isso significa também que o cupuaçu é uma cultura que pode ser muito bem cultivada em áreas de agroecologia, por exemplo, em consórcio com outras culturas. Não é preciso abrir novos espaços para cupuaçuzeiros. Dá para, assim como o cacau, é possível fazer esse tipo de cultura debaixo de outras árvores, por exemplo, ou junto com em consórcio com outros espaços? Tipicamente, o cupuaçu, igualzinho como o cacau, ele tem a característica de ser uma produção sombreada, né? Ou seja, ele está abaixo, o ideal dele é que ele fique abaixo, a planta cresce até 25, 30 metros, mas o ideal é ele ficar abaixo para ter a sombra. Ou seja, é muito comum nas produções, tanto de cacau como de cupuaçu, estar associado com outras culturas. Então, o que, para o ponto de vista do agricultor, principalmente do médio, do pequeno agricultor, é muito interessante, né? Ou seja, quando não está naquele período, né, da entre-safra do cupuaçu ou do cacau, ter um outro produto, né, uma outra fruta, um outro produto que seja interessante para ele. Muito bem, Vinícius. E quais são os próximos passos aí dessa pesquisa? Você vai continuar de alguma forma trabalhando com o cupuaçu? Enfim, a pesquisa pode ser considerada encerrada? Existe um novo trilho aí para você? Quais são os seus projetos daqui para frente em relação a essa questão do cupuaçu? Cupuaçu, a gente está na publicação agora, já vai estar quentinho agora, que é o banco de dados que vai reunir tanto esses dados de Theobroma, que é a família tanto do cupuaçu e do cacau, numa única base de dados, e a gente quer transformar também essa informação científica numa linguagem um pouco mais perto do produtor. O produtor ter familiaridade com bancos de dados, ele identificar aquilo ali, reconhecer dentro dos bancos de dados a sua produção, né? Então, ou seja, a gente quer fazer não só um banco de dados científicos, que esses até tem bastante por aí, não tem de Theobroma, um exclusivo para Theobroma, mas a gente vai fazer um de Theobroma, mas também
vamos tentar focar no produtor para fazer. No ponto de vista do cupuaçu, no ponto de vista da Amazônia e de outros genomas do cupuaçu, o nosso grupo, que é coordenado por mim, pelo professor Rafael Alves e o professor Alessandro Varani, a gente está mapeando outras espécies aí da Amazônia de interesse para a gente fazer o sequenciamento também. Muito bacana, Vinícius. E quando tiver novidades em relação a esses próximos passos, próximos estudos, avisa pra gente que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar sobre essas questões. É muito bacana trazer as novidades aí para o produtor rural que nos assiste, para o fruticultor. Eu conversei então com o Vinícius de Abreu, professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza de conversar com a gente aqui hoje, viu? E até uma próxima. O canal está sempre aberto. Eu que agradeço ao AgroMais, agradeço ao Fruta SA. Muito bem, e essa edição do nosso Frutas SA fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência com a gente hoje e lembre-se, para rever esse e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Continue agora com a nossa programação aqui no canal da Agroinformação. Até a próxima, tchau!